Nesse tema, crianças, comportamento infantil também, né, Deise? Para conversar com a gente aqui sobre a importância do pai e da mãe, dos adultos, enfim, baterem um papo claro, didático com as crianças para que elas não caiam em armadilhas e não sejam vítimas de situações como essa. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem um tabu gigante sobre isso. Só que com as crianças, nós precisamos falar sobre isso porque elas estão cada vez mais cedo, até por conta dos celulares que estão presentes na vida delas, e por mais que os pais falam assim, mas meu filho não tem celular ainda, mas as crianças pegam o celular dos pais, o que às vezes é até mais perigoso, não é? Porque às vezes eu escuto algumas crianças falando assim, eu vi lá uma moça namorando com um rapaz ou fazendo outras coisas. Então, às vezes a gente pensa que o perigo só está aqui na televisão e o perigo está dentro da nossa casa, com tanto as questões de internet como as pessoas que convivem. Hoje nós temos dados que mostram que os maiores abusadores das nossas crianças não são pessoas desconhecidas da criança. São as pessoas, na qual ela convive no celular, os amigos, enfim. Então, a gente precisa sim tomar muito cuidado e, para isso, a gente precisa estar sempre orientando as crianças desde muito pequenininhos. A questão até própria da sua higiene, etc. Mas, aqui ninguém pode relar. Isso aqui, quem são as pessoas autorizadas, por exemplo, a limpar uma criança, né? Então, sempre deixar muito claro para essa criança. É importante também a gente utilizar os nomes para isso. Então, eu posso utilizar, por exemplo, numa linguagem infantil, né? Eu posso chamar o pipi, a pepeca, enfim, que a criança entende, mas sempre já orientando a criança que este é o nome que a gente dá, igual eu falo do joelhinho, da cabecinha, do nariz, enfim, mas que o joelho tem um nome igual o pênis, igual a vulva, a vagina, enfim. Então, a gente traz um nome pejorativo para a criança, para o universo dela, mas sempre lembrando ela que tem outras, né, que tem um outro nome para isso, porque a gente também tem crianças que caem nesta sem saber, até porque nunca escutou aqueles termos. Sem saber. E aí a gente tem uma criança de 9 anos, que foi esse garoto, que estava num momento de atividade, de recreação, quando foi abordado por um homem que o fez lá um desafio, um convite, vamos brincar, vamos praticar uma atividade aqui, e essa criança foi. Eles são inocentes, sem a malícia, né? sem a maldade. Como Exato. abordar esse tema com as crianças? A gente sempre precisa, para algumas coisas, sabe, eu penso que o medo é necessário. Né? Não é para tudo, então a gente não tem que enfiar medo de tudo na criança, mas alguns medos do desconhecido, principalmente, você não pode ir com ninguém, você não pode deixar isso acontecer. Só que é claro que o que a gente precisa lembrar é que os pedófilos, os abusadores, eles utilizam uma linguagem infantil para as crianças. Eles entendem do universo infantil, às vezes, muito mais do que a própria criança. Eles sabem tudo sobre os desenhos de cada idade, eles sabem tudo sobre os personagens preferidos das crianças. São pessoas que conhecem muito o universo infantil. E, gente, o que a criança mais precisa nessa vida é de atenção. E aí, é aí que eles caem. É muito fácil, porque eles são muito frágeis. O que a criança gosta? Qualquer criança. Mas aquela criança é birrenta, o que ela quer? Atenção. Aquela criança é brava, o que ela quer? Atenção. Aquela criança é boazinha, o que ela quer? Atenção. Então, as crianças querem atenção. Por isso que é tão difícil a gente lutar contra isso. Por quê? Porque não são monstros, não são pessoas com caras horrorosas que chegam até a criança. São pessoas com uma linguagem do universo infantil, que vão oferecer coisas que as crianças gostam, que vão falar uma linguagem dela. Algumas pessoas que conhecem o universo dessa criança, alguns não. Então, assim, mas a gente tem um caso agora recente que aconteceu, e eu não sei até que ponto era conhecido ou desconhecido da criança, mas a gente precisa lembrar dos outros milhares de casos que acontecem todos os dias. Porque esse não é um caso isolado, esse foi um caso que teve uma repercussão. Isso, foi um caso que apareceu na mídia. À tona, que apareceu na mídia, houve um atendimento médico, mas essa imagem aqui de câmera de segurança, Deise, mostra o garoto ali na bicicleta sendo carregado pelo agressor, quer dizer, pelo suspeito. E na verdade, assim, não é apesar de ser uma criança grande, não é uma criança que está lutando para sair dessa bicicleta. Por quê? Porque provavelmente teve uma fala, teve uma conquista, teve alguma coisa que passou segurança para essa criança, né? Então, é claro que a gente precisa. E assim, criança é muito parecido com. Você já deve ter visto, crianças assistem filmes 1 milhão de vezes.
Né? Todo mundo que tem criança em casa sabe muito bem disso. Eles assistem o mesmo filme, sabem a fala, tudo. Por que eles fazem isso? Porque tem alguma mensagem daquele filme que ainda não está internalizada. E quando internaliza, ele esquece daquele filme e vai começar a assistir outro, 1 milhão de vezes também. Com crianças é isso. A gente tem que repetir. Mas eu já falei. Quantas vezes? É todo dia. É 1 milhão de vezes que a gente repete para a criança, sabe? Então, assim, não basta nós, enquanto adultos, orientar uma criança uma vez só. Eles não têm maturação neurofisiológica para associar uma informação e internalizar ela uma única vez. Então, eu preciso repetir. E sempre lembrando e fazer a criança repetir também. Quem que pode relar aí? Quem que pode fazer tal coisa? E se alguém mexer no seu pipi ou na sua pepeca, para quem que você tem que contar? E a mesma coisa eu também tenho que orientar. Você pode mexer no corpinho que é do outro? Então, eu também oriento para que a minha criança também não faça isso. E eu faço isso de uma forma de segurança, porque quando a criança confia no pai e na mãe e não tem esse medo, então, veja, o medo é para o desconhecido, o medo é para o outro levar e ir embora, o medo é ir na casa de outras pessoas, né, enfim, sem ser convidado, sei lá, ser chamado de uma forma. Mas o medo do pai e da mãe, o medo das pessoas que são fonte de segurança, essa criança não pode ter. Ela tem que ter segurança, ela tem que ter confiança. Por quê? Porque se o amiguinho relar no meu bumbum ou fizer alguma coisa, eu vou contar para minha mãe. E é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Se o seu filho está em apuro, ele vai ter medo de te contar ou é para você que ele vai contar? Né? Então, eu sou uma fonte de segurança ou sou uma fonte repressora? Então, quando eu falo em orientação... Você ia dizendo, olha, tem que repetir, tem que reforçar, tem que repetir. Muitos pais, adultos, não têm essa paciência. Exato. E nem sabe disso que você trouxe agora, dessa necessidade de você reforçar todo o tempo essa informação para a criança. Exato, mas é necessário. Né? E quando a criança... esse assunto a gente fala depois. A sexualidade, ela está no nosso corpo desde o momento que a gente nasce. A gente né, não estou falando do sexo, enfim, mas a sexualidade, o pênis, a vulva, isso tudo faz parte do corpo dessa criança. E quanto mais naturalizado for isso dentro do ambiente familiar, menos curiosidade essa criança vai ter. E é a curiosidade que faz muitas crianças caírem nesse movimento de deixa eu te falar tal coisa, deixa eu te mostrar um negócio. Então, se ela tem uma forma mais naturalizada com o nu da casa, com cuidados, enfim, é mais leve. E a gente tem que... Essa naturalização, a gente tem que entender também que há muitos complexos, tabus, como você mencionou antes, na geração anterior, na nossa geração. Com certeza. Como é que a gente vai, então, replicar... socorro, né? Replicar, não, mas como é que você vai adotar um comportamento diferente, uma orientação diferente, se você também não teve isso? Vejam, mas o que eu faço com o que fizeram de mim agora que eu sou adulta é de minha responsabilidade, né? Então a gente precisa também cuidar com esse negócio da gente ficar assim, mas os meus pais nunca me ensinaram. Ok, mas agora hoje a gente tem internet, a gente tem um monte de meios de comunicação que está lá. É só você colocar no Google como eu, como mãe, posso ajudar meu filho a falar sobre sexualidade. Como eu posso orientar. A gente tem várias lives gratuitas, vídeos gratuitos, várias coisas que o tempo dos nossos pais não tinham. Então a gente precisa evoluir enquanto isso também, para o bem das nossas crianças. O abuso sempre existiu, Vanderlei. Não é uma coisa de agora. Sempre existiu. Agora a gente só está denunciando mais. Então, no meu tempo não tinha. Tinha sim. Tinha sim, sempre teve. Isso não é uma novidade para ninguém. Isso, infelizmente, não era velado. E as pessoas guardavam isso no silêncio, até porque é muito comum o abusador fazer a pessoa se sentir culpada por isso, como se eu tivesse deixado isso acontecer. E a culpa é do abusador. Mas todo o movimento, geralmente, vem toda uma violência psicológica e uma negligência muito grande aqui em volta disso tudo. E para a gente encerrar, porque antes que você brigue comigo, aqui, a Cassiane já está gritando no meu ouvido. Uma última dica. Toda vez que uma criança fizer uma pergunta para você sobre sexualidade, devolva, antes de responder qualquer coisa, a pergunta para a criança. E o que é isso? O que você acha que é, meu filho? Por quê? Porque isso vai me trazer até que ponto a criança ouviu, alguém falou, ela leu em algum lugar, alguém fez isso com ela. Quando ela me traz a informação, eu tenho uma noção maior do que é. O que está acontecendo, se é uma curiosidade normal, só ou não. É o teu parâmetro, né, para entrar na conversa. Deise, obrigado de novo. Eu que agradeço. A gente vai mandar um crachazinho para você, Isso porque aí. a gente precisa muito dessas orientações. Você estava falando agora, o que você não teve lá, você tem condições de apresentar hoje, é o nosso papel aqui, o nosso compromisso é esse. Estamos fazendo isso sempre contando com o apoio de profissionais como você. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Vem para cá, porque eu vou falar